A Hélida, ela diz o seguinte: o novo convertido pode participar de algum ministério caso ele se sinta preparado, se sentir um chamado? E aí ela vai com outra pergunta dizendo: e que conselho daria para um novo convertido de como ele saber o seu chamado? Muito bem, realmente, eu acho que ela já comprou o livro. Já. Tem um capítulo falando disso. É muito boa a pergunta, Hélida. Assim, todo cristão, ele tem um chamado de Deus, né? Todo cristão, ele tem um dom. Não necessariamente o dom de línguas, não necessariamente o dom de profecia, o dom de ensino, mas todo crente tem um dom. Sim. Tem aquele dom da fé. Correto. Né? Você vê às vezes aquela senhorinha que ninguém dá nada por ela, tá lá no fundo da igreja, tá em todos os círculos de orações, orando Correto. incansavelmente pela vida do pastor, pela vida dos crentes, pela vida do filho, do esposo. E a gente, quando chegar no céu, tenho certeza que essas senhorinhas vão estar com uma coroa desse tamanho, cheia de galardão, né? Então a gente não pode ignorar todas as pessoas. Não, a gente tem que saber que cada pessoa, cada crente na igreja, ele tem o seu papel. Então, pra gente reconhecer, não existe muito segredo, tá? Ele dá pra gente reconhecer se a gente tem um chamado do ministério. Geralmente, o pastor, presumidamente, ele é a pessoa que tem muita intimidade com Deus. Sim. Então, o pastor, acho que vai ser uma das primeiras pessoas que vai chegar para você e dizer: rapaz, tu quer ter uma oportunidade para fazer uma pregação, ou para dar uma saudação, ou cantar um hino? Então, você pode ter certeza que quando o pastor lhe chama, ele já tem visto em você, já tem conversado com Deus para te dar aquela oportunidade. Sim. Então, o pastor, eu tenho certeza que ele tem uma importante responsabilidade nisso. Ele não vai colocar qualquer um. Então, mas o primeiro passo é você sempre estar orando, tá? Você está predisposto, se você está disposto a assumir um ministério, uma posição na igreja, isso é muito importante, que Deus só conta com os corajosos, Ele não conta com os covardes. Então, se você já tem esse desejo no seu coração de participar da obra, de fazer alguma coisa, você se identifica com as suas facilidades. Você tem facilidade em oratória, você tem facilidade em uma arte digital, no computador, você pode ajudar na sonoplastia da igreja. Tudo isso é serviço. Não necessariamente só pregar ou só cantar, mas tudo que a igreja está envolvida, você pode fazer parte do ministério. Então, as suas vocações pessoais são um forte indício de que você tem aquele chamado para o ministério. Sim. Eu tenho uma facilidade muito grande de escrever, fazer um estudo, de ensinar. Não sei se eu tenho muita facilidade de subir, pregar 2-3 horas. Nunca tentei fazer isso. Pode ser que um dia eu tenha a oportunidade, mas eu acredito que eu tenho esse chamado de escrever um livro, evangelizar através de escritos. Eu acho que eu ajudo muita gente com isso. Então, se você conseguir identificar quais são seus dons aqui na terra, que Deus ele vai usando você a partir daquilo que você mais se identifica, né? Ele não escolheu Paulo, não foi uma coisa aleatória, né? Foi muito bem planejado, uma pessoa muito bem estratégica, dupla nacionalidade, falava vários idiomas, sabia de muita coisa, né? Ele era bem instruído, então realmente foi uma pessoa muito estratégica para ser um dos maiores missionários da igreja cristã. Então, o segredo é você reconhecer as suas habilidades, né? Como você pode aplicar na igreja, você vê as necessidades que a sua congregação tem, e você conseguir aplicar suas habilidades. Não adianta você também jogar suas pérolas aos porcos. Você tem que saber exatamente onde você aplicar os seus dons e como aplicar os seus dons. Mas não se preocupe não, que Deus ele não deixa ninguém enganado. Se você tiver um chamado, Ele vai fazer você saber, né? Ou por sonhos, ou por alguma profecia. Eu não aconselho você entregar a profetas, né? Ou como vamos dizer, profetadas, qual é o seu chamado. Não, sempre procure na palavra de Deus, iluminação do Espírito Santo, ore e esteja sempre atento às necessidades da sua igreja, porque os dons espirituais eles são para edificar a igreja. Não é para edificar você, não é para colocar você lá em cima, não é para alimentar seu ego, não, é para edificar a igreja. Então, se você se perguntar e você conseguir responder, minha igreja vai ser edificada com isso, Cristo vai se alegrar se eu exercer essa atividade, esse ministério. Se suas respostas forem positivas e estejam coadunadas com a Bíblia, eu acredito que você já achou o seu ministério.